Galera, ó, já estamos aqui no lounge da Liberty Academy. Esse aqui é o Ray, que é o Branch Manager da Liberty. Prazer, Ray, te conhecer. É a primeira vez que eu te vejo pessoalmente, né? Depois de tantos anos. Da onde você é, Ray? Da Venezuela. Venezuela, show de bola. Faz bastante tempo que você trabalha aqui na Liberty, né? Sim, eu tô aqui na Liberty há 7 anos. Show de bola, show de bola. Nós preparamos uma lista de perguntas para fazer pro Ray, desde o mais básico, sobre como funciona a escola, para matar a curiosidade de vocês e para vocês entenderem se a Liberty é uma escola que se encaixa nas necessidades de vocês. Eu, pessoalmente, recomendo, já tem bastante tempo que a gente trabalha com eles e nunca deu problema, pelo menos até agora não, né? Ray, o pessoal começa do básico, né? Perguntando assim, ó, quais são os cursos que a Liberty oferece? Tem opções diferentes, por exemplo, específicas para nível de inglês? Dá para começar aqui do zero, dá para ir até avançado? É só com inglês que trabalha? Como é que é? Sim, o nosso programa para estudante internacional é de 3 anos e meio. A gente atende aluno desde o nível básico até o nível avançado. Normalmente, quase sempre temos abertos todos os níveis, mas de qualquer forma o aluno precisa fazer um nivelamento antes de começar a estudar na escola. Show de bola. Então, um aluno que vier aqui estudar inglês, ele pode estudar por até 3 anos e meio. Sim. Que esse é o período completo do programa. Imagina que no final já é algo como, por exemplo, um preparativo para uma certificação de proficiência. Sim, exatamente. O nosso nível mais avançado seria o Apply English, que são mais ou menos 40 semanas. Aí o aluno já começa a se preparar, porque principalmente já chegando nesse nível já vai ter outro nível de inglês, obviamente, que não vai ser esse nível como a gente está acostumado a trabalhar com os livros. Essa parte do programa é mais avançada. Perfeito. Então, antes de chegar, ele vai fazer um teste de nivelamento para entender qual que é o nível de inglês que ele está e entrar numa turma que vai estar no mesmo desenvolvimento dele. Exatamente. Show. Obviamente, gostaria de esclarecer que, de alguma forma, quem ganha 3 anos e meio é quem está no básico, né? Obviamente, chega aqui bem zeradinho no inglês, né? Mas quem já tem algum inglês, essa pessoa, por exemplo, se faz um nivelamento, já tem um inglês pré-intermediário ou avançado, obviamente, quanto mais inglês a pessoa tem, menos tempo vai ter no currículo. Na média, assim, os brasileiros costumam ficar quanto tempo aqui na Liberty? Normalmente entre 2 anos a 2 anos e meio. Realmente o sistema faz uma métrica e uma medida do tempo e são mais ou menos 2 anos e 9 meses. Então poderíamos falar que seriam 2 anos e meio. Show de bola. A Liberty fica bem localizada, fica aqui próximo de Orlando, né? Pertinho da International Drive. E aí a pessoa que está nos assistindo pode estar pensando assim, beleza, estou gostando da Liberty, estou entendendo o programa, e aí, só que para vir estudar aqui ela precisa fazer a matrícula, certo? Sim, tem a opção de se matricular desde o Brasil. Ok. Através de agências como a Blue, certo? Obviamente também através da escola, mas de alguma forma contamos com a ajuda de vocês para dar essa orientação às pessoas lá. E de alguma forma, sim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estão vocês, mas também podem entrar em contato. A Liberty oferece cursos só para quem está com status ou visto de estudante. Não tem curso para turista, por exemplo, vir aqui e estudar 2, 3 semanas. Sim, o que acontece é que cada termo, cada nível é por 10 semanas. Certo. A pessoa pode até vir para viver uma experiência 2 semanas ou 3 semanas, mas realmente é só para testar, para conhecer. Só para dar uma brincada de falar inglês, né? Porque não vai cursar um módulo inteiro. 2 semanas seria mais ou menos um módulo do livro. Então o curso é sempre dividido de 10 em 10 semanas. Se cada termo é de 10. E quais são os requisitos para o aluno se matricular na Liberty, então, para um termo? Para o aluno que vem fora dos Estados Unidos, vamos precisar passaporte, obviamente preencher a ficha de matrícula, fazer a primeira parte do nivelamento, que é o teste de gramática. De alguma forma fazer a comprovação financeira também, que é importante, a parte da comprovação, pode fazer 3, 6 meses ou 1 ano. Então ele vai precisar do passaporte, preencher a ficha de aplicação que tem disponível no site ou pode fazer através do intermédio da Blue Intercâmbio. Ele vai fazer o teste de nivelamento para entender qual que é o nível dele e precisa da comprovação financeira, que é uma exigência governamental. Exatamente. Né? Sim, vai apresentar os extratos bancários para aplicar para o visto lá para 3 meses, 6 meses, que são esses módulos de 10 semanas. Exatamente. É importante que
obviamente o aluno completa esse processo de matrícula para a escola emitir o IVENT e com o IVENT Aí aplicar para o visto. aplicar para o visto no consulado americano. Show de bola. Qual que é o custo da matrícula? Quanto a gente vai gastar para fazer esse processo de matrícula junto da escola? A gente tem um valor da matrícula que seriam $150. Seria uma taxa única que o aluno paga para dar entrada no processo e receber o IVENT. De alguma forma, também depois do aluno já conseguir o visto, a gente tem que de alguma forma receber pelo menos pelo primeiro mês, dependendo do tempo que o aluno vai. Primeiro mês. Então, antes de vir para estudar, ele já vai pagar no mínimo o primeiro mês. Sim, o primeiro mês para adiantar, para poder entrar. O bom de fazer isso é que o cara não precisa vir para os Estados Unidos com muito dinheiro, ele já antecipa algumas transferências do Brasil e aí ele pode economizar, inclusive na taxa de câmbio, não precisa ficar fazendo comprovação na hora de passar pela imigração. Eu recomendo também que acerte pelo menos alguns meses antes de vir. Fizeram mais uma pergunta aqui: quantas horas que o cara vai estudar por semana aqui? Quais dias? Ok, o nosso programa é de segunda a quinta. Temos horário durante a manhã e também temos horário à noite. As turmas normalmente têm que estudar 18 horas por semana. Essa é a carga horária mínima que o governo exige para o aluno internacional. E seria isso, de segunda a quinta? Segunda a quinta, 18 horas por semana. Então vai dar 4 horas e meia. 4 horas e meia por dia. E ele tem um pequeno break de 15 minutos, né? Sim, eles têm, durante essas 4 horas e meia, eles têm 2 breaks. 2 breaks. De 10 minutos, 10 minutos. Para beber tomar tomar um café, banheiro, isso aí. Show de bola. Inclusive tem uma infraestrutura aqui que você pode esquentar seu lanche, pegar uma aguinha gelada, fazer seu café para você lanchar. E aí, por exemplo, talvez você tenha algum compromisso depois também, você pode usar essa infraestrutura antes de ir embora para o seu compromisso. Show de bola. E os professores? A galera fica com medo de chegar aqui e o professor não sabe ensinar porque ele... eu vou falar com um inglês nativo, professor, eu não manjo nada, como é que vai ser, como é que é essa parte? Realmente, os nossos professores estão treinados, a maioria dos nossos professores, quando a gente faz a seleção, eles de alguma forma avaliam que a pessoa não simplesmente seja americano. Pelo fato de ser americano não significa que a pessoa vai saber ensinar uma língua. Se eu pego você, volto dentro de uma sala para ensinar português, não vou saber ensinar português. Então, da mesma forma, eu que falo espanhol, aí eu também não conseguiria. A gente sabe falar, tem os nossos conhecimentos, mas não essa estrutura acadêmica que é de alguma forma que a gente avalia. Professor americano, sim, beleza. Então tem a estrutura, sim, tem informação como professor, tem experiência como professor e também a maioria das vezes a gente teve a sorte de conseguir professores que falam mais de uma língua. Que legal. Então, essas são uma das vantagens que a Flórida tem, que a maioria dos profissionais que ensinam conhecem, não necessariamente porque eles são de outros países, sino porque são americanos que já tiveram muito contato com hispano ou com o pessoal da Europa, então falam alemão, falam espanhol e alguns entendem já o português. Então, por exemplo, se o aluno chega aqui num básico, ele, no primeiro momento da sala de aula, o professor pode até acabar falando um espanhol com ele ou um português. Não necessariamente. Não dificuldade, não, realmente os nossos professores, mesmo com conhecimentos de outras línguas, eles não têm, a escola não autoriza, não incentiva porque atrapalha o método de absorção do conhecimento. Aí o professor mesmo tendo essas habilidades de entender ou falar outras línguas, ele vai conseguir entender, puxar o cara para fazer inglês. Mas de alguma forma o professor está treinado para puxar o inglês da pessoa. Porque ele vai ter, por exemplo, material de apoio, tem a lousa, tem o projetor, tem as apostilas, então faz gestos, desenha, uma coisa bem engraçada é que, por exemplo, um dos nossos primeiros temas do livro básico pergunta para as pessoas what kind of music you like. Então a gente já sabe a palavra what, a gente já conhece a palavra music, normalmente sabe, a gente tem like, pelo menos. Então aí quando fica meio perdido com what kind of music you like, também a maioria das pessoas conhecem o like, então o professor vai de alguma forma mostrando com a tela what kind of music you like, sertanejo, pop, rock, e aí ele vai de alguma forma
entendendo qual é que, que seria que o professor está perguntando. Legal. E assim vai, são coisas que vão se tornando mais fáceis. Não precisa ter medo, então. Não precisa ter medo. Show de bola. A gente também tem ajuda aqui de nosso pessoal acadêmico, a nossa coordenadora acadêmica, da gente aqui. E às vezes tem coisas que a gente tem que falar na língua das pessoas para poder entender mais fácil. Por exemplo, resolver um problema de pagamento, alguma coisa assim, né? Sim. Legal. Eu tava mostrando para eles que a Jasmine, ela também, que é a nossa front desk ali, ela também ajuda um pouco no espanhol, se precisar. Tem Ti, que também fala muito bem. Isso. E tem a Cris, que é a DSO, que é brasileira, né? Que também, se precisar numa emergência, acaba envolvendo. As pessoas não vão ficar desatendidas. A gente sempre tem uma opção para Show de bola. Então não precisa ter medo de vir pra cá sem falar nenhum real de inglês, porque dá pra se virar. O pessoal tá chegando e aí tá perdido, não tem nenhum amigo aqui. A Liberty indica de alguma forma, por exemplo, locais para eles morarem, se hospedarem, ou é algo mais natural que acaba conhecendo aqui e no próprio network desenvolve? Como normalmente o aluno da Liberty se vira com esse problema de se hospedar? A gente recomenda muito o seguinte, que a pessoa faça um levantamento de mais ou menos, obviamente tem que conferir qual que vai ser o orçamento da pessoa para se mudar para cá. Aqui tem de todo tipo de hospedagem, exatamente, né? Então, o que a Liberty não recomenda? A Liberty não recomenda contratar desde o Brasil sem conhecer. Muito tempo, por exemplo. Exatamente. Então, eu normalmente, quando tenho a chance de falar com as pessoas, Cristina e a Yasmin falam, contrate um Airbnb por uma semana ou duas. E em base ao levantamento que você fez lá no Brasil, vai conhecendo os lugares que você gostou. Vai até lá para conhecer. Por quê? Porque tem muitos lugares que na foto é lindo. Aí chega aqui. Mas quando você chega, o espaço está horrível, está se caindo. Só tiraram fotos de há 10 anos atrás ou dos cantinhos mais bonitos. Então, eu falo isso também, pessoal. É melhor ter. Por isso que de alguma forma o governo permite que as pessoas cheguem com 30 dias de antecedência para começar a aula. Começar resolvendo essas coisas. Exatamente. A moradia, carro, licença. Tem que ver então, por exemplo, um Airbnb aqui na região para 1-2 semanas. Ou um hotel. Um hotel econômico. Aqui também tem várias opções de hotel. A gente está aqui a 5 minutinhos da International Drive. Tem um monte de hotéis aí. Sim, acabei de mostrar para eles num outro vídeo o Rosin, que é uma opção super econômica. Sim, super econômica, exatamente. Razoavelmente perto. Então, dá pra vir, aqui você se vira. Só não cai na roubada de pegar, então, um hotel por muito tempo, ou uma casa já por muito tempo. Essa aqui é boa, ó. Pessoal, eu, por exemplo, fazia 5 anos que eu não vinha pra cá. E essa vez eu vim sozinho. E eu fico falando pra eles assim, ó, eu não tô pronto ainda pra me mudar para os Estados Unidos definitivamente. Eu tô planejando, quem sabe daqui 2 anos. Só que eu cheguei aqui, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui no Brasil ainda? E muitos dos nossos clientes vêm pra cá e aí começam a estudar 1 mês, 2 meses. E aí lá no segundo mês ele fala, meu Deus, e se eu ficasse aqui? E se eu começasse a construir uma trilha para que eu internacionalizasse minha carreira? Mas eu preciso continuar estudando, porque sem inglês as coisas não vão acontecer aqui. Exatamente. E aí ele fala, eu quero continuar estudando. Eles perguntam muito isso, Ray. Como é que faz? Ele veio, gostou, tá adorando a aula, mas ele quer continuar estudando depois do primeiro, terminou aquele primeiro termo, ou ele veio para 2 termos, terminou os 2 termos e ele decidiu continuar estudando. É muito difícil dele resolver com a Liberty para continuar estudando, por exemplo? Não, é bem simplíssimo, né? Se diz. Seria simplesmente entrar em contato com a Cristina, que é a nossa PDSO, e ela vai, de alguma forma, entregar qualquer seja a documentação necessária. Normalmente vai ser só atualizar o extrato financeiro, a parte da comprovação, para ela emitir um novo I-20 baseado nesse novo... Vai atualizar o I-20. Vai atualizar o I-20 baseado no extrato. Então, quer mais ficar, 6 meses, 1 ano. Procura a Cris, que eu preciso do documental. Eu já disse isso para eles várias vezes. É o extrato atualizado, porque o extrato de 1 ano atrás não vai servir. Exatamente. Dá um extrato atualizado para a Cris vai lá no sistema e imprime basicamente. É rápido. Você faz na hora. Não tem nenhum motivo assim, a não ser que o cara esteja bagunçando na escola. Claro. Os alunos precisam cumprir o código de conduta da escola, que isso é básico. Tem que estar vindo na aula, tirando boas notas. Exatamente. Frequentar a aula,
cumprir academicamente com a escola, obviamente, porque atrapalha a Eles parte. realizam provas para Sim. progressão de módulo, por Sim, exemplo? sim. A gente falou que 2 semanas era para um tema do livro. Tema do livro. Então, a cada 2 semanas também os avaliados de acordo a esse tema que eles viram durante 2 semanas. Nas 3 habilidades, Sim. escutar, falar e escrever. Exatamente. Isso Excelente. Aí. Não, a gente não tem umas provas super doidas, como se você está fazendo... Uma prova para a faculdade. Não. A gente obviamente avalia, são avaliações contínuas. Okay. Para não chegar nesse ponto, deixar só uma prova para o final do termo, senão... Perfeito. Acaba então não precisa se preocupar que se o cara se dedicar, ele vai aprender. Sim. E se aprendeu, ele vai conseguir progredir. Exatamente. Show de bola. É isso mesmo. Acabou os 3 anos e meio, ou muito antes, às vezes o cara já chegou aqui com um inglês intermediário, e ele agora quer ir, por exemplo, para um college. A Liberty não trabalha com os cursos de especialização profissional, mas nós temos parceria para indicar esse aluno para ir fazer, por exemplo, um curso de área de informática, na área de saúde. Como é que funciona isso? Até hoje a gente não conseguiu fazer alguma parceria ainda, porque o que acontece com as parcerias? As parcerias acabam de alguma forma preenchendo o aluno desse único espaço. Ok, limita para que ele só tenha aquela opção. Limita para uma opção. Em câmbio, a gente sabe que a pessoa tem muitas opções aqui na Flórida. Tem college, tem universidades, tem muitas opções que às vezes não precisam ser também carreiras universitárias. Tem algumas especializações. Pelo menos para a pessoa que fez enfermagem, né? Enfermagem. E outras que não são essas carreiras como advocacia. Advogado, exatamente. Perfeito. Então tem muitas opções. Então que a gente orienta a pessoa qual é que é a sua carreira. Então vamos procurar várias opções. E aí vocês fornecem os documentos, por exemplo, que vão comprovar a proficiência do inglês dela. Sim, exatamente. Sim, a escola vai fornecer os certificados, vai avaliar com uma carta para entregar para o college. De qualquer forma, às vezes também cada college ou cada universidade tem seu próprio sistema de avaliação para poder se matricular ou entrar nessa... Não vai ser difícil. Mas eu gostei do que você falou sobre essa questão de ter... Não falar para ele, só tem essa. De verdade, quando a gente vai ver, as escolas têm 2 ou 3, e aí você fica muito limitado. Porque em Boston tem uma escola que só tem escola de tecnologia. Exatamente. Aí você não é da área de tecnologia, o que você vai fazer? E a gente sabe que aqui na Flórida tem muitas opções. Tem mesmo. E as opções vão entre as diferentes carreiras e também entre valores, dias de diferentes níveis de formação, horários. né? Então aí você não precisa ficar preso de uma parceria com um lugar específico. Show de bola. Essa também aqui, ó. Galera vem para estudar, gosta, sabe que vai ter sexta, sábado e domingo livre e pelo menos quase 2/3 do dia livre, porque ele vai estudar de manhã e tem tarde e noite livre, ou estuda de noite e tem de manhã e de tarde livre. Mais cedo ou tarde chega férias. E a galera adora perguntar, tem férias? Como é que é a férias? Claro. O que eles podem fazer nas férias? Bom, deixa eu explicar primeiro como chegar nesse ponto das férias. Obviamente que é importante, porque não é só tirar férias em qualquer momento. Não dá para chegar aqui estudando a semana férias. Agora eu quero férias, não. A pessoa precisa completar 30 semanas contínuas de estudo para poder ganhar 10 semanas de férias. Okay. Então são 30 estudadas para ganhar 10 de férias. Certo. 7 meses e meio, mais ou menos. São como um período de férias por ano, mais ou menos. Perfeito. Obviamente, quando a pessoa consegue estar elegível para tirar férias, a pessoa pode, se tem um visto no passaporte. Certo. Porque não põe trocou status, não tem exatamente. Como. Vai tirar as férias dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Quem tem visto de fora, quem veio com visto de fora dos Estados Unidos, tem a opção de viajar fora dos Estados Unidos, poder ir para o Brasil, poder ir para a Europa, poder sair do país livremente durante o período de férias. Legal. Obviamente eles precisam notificar a escola através de um e-mail e com as passagens aéreas para onde vai e aí atualiza no I-20 para as férias. A gente precisa assinar o I-20 autorizando a pessoa a viajar. Legal. E de alguma forma sim, a pessoa tem essas 10 semanas para fazer. E ele precisa tirar as 10 semanas de uma vez ou ele pode tirar, por exemplo, 4 semanas, voltar a estudar e depois tirar mais 4 semanas? Não, a pessoa precisa tirar as 10 semanas de uma vez. Por quê? Porque a pessoa vai sair de férias durante o termo
um termo completo, né? Então, Show de bola. se eles tivessem a chance de voltar para estudar, então ele vai entrar no meio de uma turma que já... Se ele voltar antes, não vai ter uma turma começando. Legal, então, é isso entendi. Mesmo. Essa é a nossa estrutura. Mas digamos que eu estou no meio desse período de aulas normal, que não é época de férias, mas a minha mãezinha ficou doente no Brasil. Teria como, por exemplo, eu ir lá resolver, ver como é que ela tá, talvez por 3 ou 4 dias, ou eu tenho que parar o termo e depois reaplico I-20? Essa pergunta é complexa. Essa pergunta é complexa, mas de alguma forma a gente avalia cada caso individualmente. Okay. Porque às vezes acontece que são coisas que vão um pouco mais lá vai demorar mais tempo para resolver. Vai demorar mais né? tempo, então a gente tem que entrar já em um espaço, cortar o programa para a pessoa voltar. Então, não se é uma coisa tipo que vai viajar, por exemplo, as aulas são de segunda a quinta, se vai viajar quinta, sábado e volta para segunda, ou de repente voltou na terça, vamos supor, perdeu um dia de aula. Por quê? Porque o aluno também tem um limite de falta. Um limite de falta. Okay. E aproveito para falar. Esse limite são 8 faltas durante 10 semanas. Certo. Estamos falando que seria quase uma falta por semana. Quase uma falta por semana. Obviamente. Não vai ficar faltando uma vez por semana, senão você vai aproveitar, né? Essas faltas é bom aproveitar quando a gente tem alguma coisa para fazer. Tem que resolver uma coisa no banco. Então aí, saber aproveitar bem. Porque também a nossa cultura é muito de não ficar doente e não ir para o médico. A gente bebe um remédio, vai para casa. Vai na farmácia e se resolve, então, né? E não tem igual, porque no Brasil o pessoal tem a mania de ficar doente, aí pega um atestado médico e acha que resolveu. Não tem isso. O cara tem aquela limite de faltas. Tem um limite de faltas injustificadas. Ok. E tem outro limite de... Bom, não existe um limite, mas tem que entender. Se acontecer alguma emergência, o cara, sei lá, quebrou as pernas. Exatamente. Aí vai no médico, o médico vai meter um atestado e a gente abona essas faltas. Então, são faltas justificadas. Excelente, Ray. Muito obrigado por eu que agradeço aí pela visita, bom te ver por aqui. Venha estudar aqui na Liberty. Aguardamos por aqui você quando decida ir pra cá. Estamos aqui te aguardando. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, pra tchau. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva e fale com a Blue Intercâmbio para viver experiências como essa estudando aqui na Liberty. Um abraço.